Amém, irmãos? Shalom a todos. Amém? Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Abraça a tua Bíblia. Irmãos, a Bíblia, nós precisamos ser apaixonados por ela. Isso aqui deveria ser um livro que a gente deveria beijar ele, dormir com ele. Deveria, meditar nele todos os dias. Literatura é bom, é excelente. Agrega. Paulo lia muitos livros, mas é este livro que vai mudar a tua história. É esse livro que vai te trazer para o reino de Deus. Amém? Tem gente que está se esquecendo de ler a Bíblia, lendo vários livros aí, mas a Bíblia é o livro que vai te dar vida. Amém? E nós vamos estudar hoje um livro de Levítico, a espinha dorsal da Torá. Levítico é um livro tão, eu vou dizer assim, discriminado pela igreja evangélica. Né? Pensa que é um livro que fala só sobre sangue, sacrifício, morte. Mas é um livro essencial. É um livro, primordial para você entender sobre santidade. Para você entender sobre pureza, sobre impureza, sobre o que Deus pensa sobre sacrifício, sobre santidade. E quando você entender Levítico, você vai entender e vai se tornar mais profundo para você o sacrifício de Yeshua. Vai se tornar algo muito maior do que você pode imaginar. Por isso, irmãos, não negligencie o livro de Levítico, não negligencie o Antigo Testamento. Leia. É uma leitura fundamental para quem quer entender mais de Deus. Amém? Abra a tua Bíblia aí, em Levítico, no capítulo 12. Nós saímos da Páscoa, nós saímos de Êxodo, nós entramos em Levítico. Êxodo, a Páscoa, fazia referência à saída do Egito. Faz referência à nossa saída do mundo, do sistema do mundo. Nós saímos do mundo, nós saímos de alguma coisa, Deus nos tirou lá do pecado, da escravidão, do jugo de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho amado dele, que é Yeshua. Então Ele nos tirou de algum lugar e nos trouxe para cá. Ele tirou você lá, quando você ainda não conhecia Deus, você ainda era, vamos dizer, do mundo, é a expressão que a gente usa, mas não deixa de ser. Você ainda não conhecia Deus, aí você veio numa igreja, você aceitou a Cristo, você ouviu a palavra de salvação, você se convenceu e aí você foi transportado. Você foi transportado do mundo para dentro da igreja. Você saiu do êxodo do Egito e está andando para Canaã. Mas é em Levítico onde Deus vai preparar você para servir. Você foi liberto em Levítico você vai ser liberto para. Amém? Levítico é o livro aonde Deus lapida o homem, aonde Deus pega o diamante bruto e começa a transformar numa pedra preciosa, numa pedra bonita. Amém? E nós vamos ver aqui, o nome dessa paraxá é Tzaria. Tzaria, traduzido é semeai, É um nome bonito, semeai, mas nós vamos ver que essa paraxá, ela trata sobre doença, ela trata sobre lepra, ela trata sobre impureza, mas eu quero que você mude o foco dessa paraxá. Se você já leu ela, eu não vou ler ela toda, mas muda o foco para o propósito de Deus nessa paraxá. Qual que é o propósito de Deus tornar uma pessoa impura? Qual é o propósito que uma pessoa se torna impura? É para se purificar, é para se tornar santa, é para se tornar reta diante de Deus. E essa paraxá, ela começa no primeiro versículo, diz assim a palavra: Disse o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver menino, será imunda durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado, depois ficará ele 33 dias purificando do seu sangue. Em nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário, até que cumpra os dias da sua purificação. Porém, se for uma menina, aí a Torá fala que é o dobro. Então, em vez de ser 40 dias, ela ficaria impura por 80 dias. Qual que é a ideia aqui dessa paraxá?
por que que Deus está tratando de uma mulher que acabou de ganhar neném, ela acabou de ter o parto, e a Bíblia diz que cerimonialmente ela se torna impura, primeiro por 7 dias, que é o período menstrual da mulher, e depois por mais, no caso de menino, 33 dias, ou menina, 14 dias e mais 66, ou seja, o dobro. O que Deus quer mostrar aqui, depois que essa mulher ganhava o filho, ela cerimonialmente era impura, ou seja, ela não participava de nada o que acontecia no Mishkan. Ela não participava de um culto, para ficar mais simples. Então ela não participava das coisas sagradas. Ela era afastada por esse período do Mishkan, e ali ela mergulhava num período de purificação. Ali ela ficava sendo purificada. E eu peguei uma tradução legal aqui do que é purificação. Diz assim, ó, o processo de purificação é cuidadosamente elaborado para nos fazer voltar de um caminho potencialmente prejudicial a uma orientação mental positiva e saudável. A palavra de Deus diz que o que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. O que torna o homem impuro não é aquilo que entra, ele está falando do alimento, mas é aquilo que sai. Mas o que me torna impuro, talvez, é o que entra pelo meu olho, é o que entra pelo meu ouvido, é o que eu estou me alimentando. E muitas vezes, nós estamos na caminhada com Deus, estamos aqui dentro da igreja, mas ainda consumindo muito lixo que o mundo nos dá. Por isso que o processo de purificação, ele parte principalmente para os homens e para as mulheres também, do campo visual. O campo visual é onde nós vamos nos alimentar, é onde você olha alguma coisa e você quer. Você olha uma coisa e você deseja. Todo desejo do homem ou da mulher, ele começa, na maioria das vezes, pelo que você vê, pelo que você enxerga. E nós, nesse processo de purificação, porque nós saímos do Egito, estamos dentro da igreja, agora nós precisamos ser purificados, precisamos ser lapidados. Nós precisamos escolher e selecionar aquilo que nós vemos. Que o pastor ele incentiva você a buscar alimento bom para a área que você está precisando. Ele te dá um up, você que trabalha com venda, você já leu um livro de venda, você que trabalha com costura, você já leu um livro de costura, você que é empresário, você já leu um livro sobre liderança, sabe? E nós precisamos, como povo de Deus, nos alimentar de uma literatura que vai nos fazer crescer. Gente, a internet é algo poderoso, é algo bom, mas se bem usado. Você sabia que, eu estou lendo muito sobre riqueza, prosperidade, porque eu estou dando o curso do CRAU, e tem um dado interessante, que eu não lembro o livro que está, mas diz que 95% das pessoas bem-sucedidas, ou seja, dos milionários, assistem de 3 a 5% de televisão. Você sabia disso? E a classe menos abastada assiste de 60% a 70% de televisão. É errado você assistir televisão? Não é errado. Mas o problema é o que você está consumindo na televisão. É o que ela está te induzindo a pensar. Porque a televisão é programada por uma emissora que pensa nisso aqui, lucro. Ela não está nem aí se vai de encontro com a tua moral, se não vai, ela passa. Se der ibope, ela arrebenta. Então nós precisamos filtrar essas coisas. Nós, como crente em Yeshua, num processo de purificação, num processo de lapidação, precisamos selecionar aquilo que nós vamos consumir. Precisamos selecionar aquilo que vai nos fazer crescer, aquilo que vai nos fazer ser melhores como homens, como mulheres. Nós precisamos selecionar esse tipo de coisa. O processo de purificação, ele engloba isso, sabe? E outra coisa, quando a palavra diz que aquilo que sai da boca é que deixa o homem impuro, quando eu me alimento só de lixo, eu vou pensar positivo? Eu vou pensar de uma maneira adequada? Eu vou ser otimista? Muito pouco provável. Porque eu só
eu só consumo pessimismo. Gente, eu não vejo jornal de manhã, não adianta. Jornal de manhã é só desgraça. Você liga aquele programa da rádio, é só desgraça. Você já se alimenta daquela desgraça de manhã, e o teu dia você pode perceber que é um dia carregado. Agora experimenta ler a Bíblia de manhã, orar de manhã, fala, não vou ver nada negativo, eu vou ver apenas coisas positivas. Você vai ver que teu dia vai ser muito melhor. É por isso que a palavra de Deus diz, pensai naquilo que é bom, naquilo que é louvável, naquilo que traz vida, e não naquilo que traz morte. E nós vamos selecionar isso e ficar de olho no que os nossos filhos também estão vendo. Né? A gente vê esse jogo de baleia azul, essas coisas todas. Isso é negligência dos pais 100%. É 100% negligência do pai. Dá um tablet para o filho, dá um computador e fala, ó, filho, vai para o teu quarto, não me enche o saco e fica lá. E o menino consome o que ele quer. Nós vamos estar atentos. O povo de Deus precisa estar atento a essas coisas. E o processo de purificação, ele é um processo diário. Ele é um processo dia após dia. E ele não depende de Deus. Ele não depende do Espírito Santo. Ele depende de nós. Ele é um processo que depende única e exclusivamente de cada um de nós. Amém? Você é dono do teu destino. Você seleciona aquilo que você quer. Eu sei que o cérebro, isso fisiologicamente, né, doutor Felipe, ele é preguiçoso, ele vai para o lado mais fácil. Mas nós precisamos, como o pastor José pregou aqui na paraxá passada, nos disciplinar. Ele deu um exemplo do alimento, que é uma maneira de disciplinar, é uma maneira de disciplina. Quando nós praticamos um regime, é uma maneira de disciplina. E todo mundo espiritual, ele começa numa disciplina física, numa disciplina real. Ele primeiro é uma disciplina real, uma disciplina física. Então nós precisamos ser disciplinados. A palavra disciplina vem de discípulo. Aquele que é discípulo de Yeshua era disciplinado. O discípulo de Yeshua é uma pessoa disciplinada. A etimologia da palavra disciplina é a mesma de discípulo, que denota uma pessoa disciplinada, que vence a sua preguiça mental, que vence, que rompe a sua procrastinação. Nós precisamos ser assim. Por isso que o pastor Pedro falou, olha, o pessoal do budismo, do yoga lá, eles têm aquele pensamento positivo e dá certo. Tem aquele livro, O Poder da Atração. O cara, se ele tiver, dá certo. Porque ele usa uma mente positiva, mas isso já é bíblico há muito tempo, isso já está escrito. Mas as pessoas pegam isso e jogam, aí vende livro para caramba, mas isso já está lá. Renova a sua mente todos os dias, na palavra de Deus. Amém? Nós precisamos aprender, selecionar, ser seletivos. Amém? E aí continua, é um processo também de santificação. O processo de santificação, a palavra santo, que é kadosh, né, todo mundo sabe essa palavra, que é separado, mas existe um conceito um pouco equivocado de separação, no sentido de a pessoa se separar do mundo, mas de uma maneira literal, virar um ermitão, né? O sentido de você sair, não, agora eu virei crente, agora eu não vou mais na casa do meu amigo, agora eu não vou mais na casa não vou frequentar mais aquilo que eu frequentava. Irmãos, o separar da Bíblia é separar daquilo que é impuro, é separar daquilo que não te convém. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Jesus, ele só andava com vagabundo, ele andava com cobrador de imposto, prostituta. Ele não andava com os religiosos da época. Ele combatia os religiosos, mas ele andava com as pessoas que necessitavam. E quando eu disse para você pegar a tua palavra, a tua Bíblia, abraçar ela precisa estar aqui. Depois ela descer para cá e depois ela refletir naquele que está do teu lado. Essa é a prática da Bíblia. Eu leio, ela desce para cá e ela reflete no meu próximo. A vida com Deus, ela é 100% didática, 100% prática, ela é 100% prática. Por isso que Jesus falou, olha, eu vou resumir em 2 os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você cumpre essas 2 coisas, você cumpre toda a Torá.
você cumpre todos os mandamentos de Deus. Porque se você ama a Deus e ama o teu próximo, meu amigo, você está 100%. É fácil? Não. Mas nós precisamos nos santificar dia após dia. Eu vou pegar uma frase que eu gostei aqui do pastor Pedro, que ele disse que a felicidade, como que é, pastor? É todos os dias, né? Está no caminho, não está no final, está no caminho. A santidade é a mesma coisa. Não é uma utopia. Nossa, agora entrei na igreja, vou meditar 3 horas por dia, sabe? Não vou fazer nada, aí vou ser santo, super santo. Não. A santidade é a tua vida cotidiana. É aquilo que você faz, é aquilo que você influencia, é aquilo que você consegue gerar vida, é aquilo que você ilumina, é aquilo que você dá sabor, sabe? E nós precisamos entender que o Evangelho é prático. E o Evangelho, ele é boas novas, não é? A palavra é boas novas. A sua boca tem sido uma boca de boas notícias? Você tem sido um canal de boas notícias? Você tem falado de uma forma positiva com as pessoas? Ou você ainda reclama, você ainda murmura, você ainda é hipocondríaco, tudo, uma pontada que já vai para o médico, fala mal do fulano, fala mal do ciclano, fala mal do político, fala mal de todo mundo. Nós precisamos ser igual aquela irmã que o Pedro contou. Era uma irmãzinha que ela falava bem de todo mundo. Ela era... E a fulana? Nossa, fulana é boa dona de casa, cria bem os filhos. E as irmãs falavam, rapaz, mas nós vamos pegar essa mulher. Ela vai ter que falar mal de alguém. Chegava, e o ciclano? Nossa, o ciclano, nota 10, o cara é fera. O cara é top. O cara é bom pai, trabalhador, né, tudo. Aí fala, agora nós vamos pegar essa irmã. Irmã, o que você acha do diabo? Aí ela fala, é trabalhador. Então assim, ela via o lado bom de tudo. Ela via o lado bom de tudo. Até do diabo, ela disse que o diabo era trabalhador. Né? Eu acho que não é nada bom, mas nós precisamos ser assim. Irmão, como é que está o dia? Está bem, está fera. Irmão, olha, não fica assim não. Porque uma das promessas de Deus, e um dos atributos que Deus dá para Abraão, ele fala, Abraão, da tua descendência, a sua descendência, vai ser luz para as nações. Vai ser sal para a terra. Vocês vão dar sabor para a vida das pessoas. Onde vocês entrarem, vocês vão dar sabor, vocês vão dar sentido, vocês vão iluminar. Se está escuro, vocês vão ser o farol. Gente, nós nascemos para quebrar o galho de alguém, todos os dias. Todos os dias nós precisamos quebrar o galho de alguém. Isso é fato. Talvez até hoje você só fez por dar e receber, né? Talvez você só fez por interesse algo por alguém. Começa a fazer sem esperar nada em troca. Começa a ajudar uma pessoa sem esperar nada em troca. Você vai ver o tanto que você vai ser abençoado. O tanto que Deus vai te abençoar. Amém? E aí a paraxá continua. E aí vem, depois da purificação da mulher, Deus começa a falar ali da lepra. Né? Lá no capítulo 13, ele começa, disse o Senhor a Moisés e Arão, quando o homem tiver na pele inchaço, erupção ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote isolará durante 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote examinará, e no seu parecer a praga não mudou e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o isolará por outros 7 dias. Enfim, aí ele vai lendo, vai falando sobre a lepra. A lepra, irmãos, na Bíblia de vocês, ela a tradução é um pouco equivocada. Na verdade, a tradução é tisaria. E tisaria, ele não é a hanseníase, que é conhecida, que é uma doença bacteriana, altamente contagiosa. A tisaria era uma doença, mas de cunho espiritual e punitivo. O tanto que ela não dava só na pele. Depois, se você continuar ali o versículo, ela dava nas roupas,
ela dava nas cortinas. Então ela era uma doença punitiva, aonde o estudo rabínico, isso não está na Bíblia, ele diz que quando era na cabeça a lepra, era pelo pecado de soberba, orgulho, e quando era nas demais partes do corpo, essa praga era por motivo maledicência, exatamente, maledicência. Então as pessoas fofoqueiras, que falavam mal dos outros. E aí nós vemos depois lá em 2 Reis, que é a Haftará dessa paraxá, em Naamã. Naamã era um homem orgulhoso, e ele teve lepra, esse tipo de lepra. Nós vemos Miriam também, que é irmã de Abraão, irmã de Moisés, que ela falou mal de Moisés ali, porque Moisés casou com a mulher cuxita, ela também ficou leprosa. Amém? Então, a doença, que é o tzará aqui na Bíblia, ela não é a hanseníase, mas era uma doença dada por Deus, punitiva. Então nós vemos que a primeira lepra, na cabeça, orgulho. Orgulho gera doença. Agora, você é orgulhoso? Se eu te perguntar, você acha que você é orgulhoso? Você quer ver uma característica do orgulhoso? Ele se magoa facilmente. A pessoa orgulhosa, ela se magoa muito facilmente. Qualquer coisa que você fala para ela, ela se magoa, porque o ego dela é muito elevado. O ego dela é muito alto. Então, se você fala alguma coisa que chateia essa pessoa, ela já emburra, ela vai para o canto, ela fica na dela, E isso é um pecado de orgulho. Isso é um pecado de orgulho, punível com lepra. Hoje nós não temos lepra, mas a pessoa se afasta da comunhão plena com Deus. O que essa paraxá quer dizer é que, quando essas pessoas cometiam esse tipo de pecado, elas se afastavam da plenitude e da comunhão plena com Deus. É isso que nós temos que entender. A Torá, Deus, desde a criação, de Gênesis, o princípio e o propósito de Deus para o homem e para a mulher é ter íntima comunhão. É ter comunhão, é ter amizade, é ter parceria, é ter relacionamento. Deus ele foi fazendo várias alianças, o homem foi quebrando as alianças, mas Deus nunca mudou. E Deus sempre foi trazendo e dando chance de o homem chegar mais perto dele para essa comunhão. Mas o homem, pelo que habita nele, pelo lado ruim, porque nós temos dois lados, o bom e o ruim, ele acaba se afastando de Deus. E um dos pecados que nos mata, nos afasta de Deus, é o pecado do orgulho, é o pecado da soberba, é o achar que eu sou melhor do que o outro, é achar que só o meu presta. Nós precisamos refletir, amados, sobre isso, porque isso é muito grave, isso nos afasta da comunhão plena com o Senhor. E Deus quer que você tenha uma comunhão plena, porque Ele quer te dar uma vida plena, Ele quer te dar uma vida abundante, Ele quer que você arrebenta, Ele quer curar o teu interior. Levítico é o lugar onde você vai curar a tua alma, o teu interior, é o lugar onde Deus vai lapidar por dentro de você, é onde Ele vai colocar a mão lá na tua ferida, e vai falar: filho, se afasta porque você está impuro, entra na purificação e retorna para a comunhão comigo. Agora você está impuro aqui, vai, se afasta um pouco, entra na comunhão e volta à minha presença. Amém? Nós precisamos passar por um processo de lapidação, de imersão. É contado 49 dias após o início da Páscoa, 7 semanas, 7 vezes 7, é a contagem do Homer. No 50º dia é a festa de Pentecoste, que significa a entrega da Torá para aquele povo. E é nessa festa onde os discípulos estavam sentados e o Espírito Santo veio e batizou todos com língua de fogo. Nós vemos isso em Atos. Então é nesse processo, nós estamos nesse tempo simbólico, que é um tempo de purificação, que é um tempo de santidade, que é um tempo de busca, que é um tempo de, vamos dizer assim, de recalque, de melhoria. O que eu posso fazer para melhorar? Para que Deus venha com o poder no dia do Pentecoste e tome a sua vida de uma maneira sobrenatural, para você começar a servi-lo da maneira que Ele quer. Amém? Quantos aqui acham que tem propósito com Deus? Quantos aqui acham que tem propósito com Deus? Todos acham? Todos? Nem todos, né? Irmãos, todos têm. Todos vão pregar? Não.
Todos vão ensinar? Pode ser, parcialmente. Todos vão ser evangelistas? Não. Mas você tem que buscar em Deus o teu propósito. Você não é um mero espectador da palavra de Deus. Deus não chamou ninguém para vir, ficar sentado num banco, e escutar a palavra e pronto, acabou. Nós, como igreja, como comunidade, precisamos somar. Por isso que nós somos um corpo. É por isso que a Bíblia diz que nós somos um corpo, e um corpo precisa de todas as partes funcionando. Ele precisa do cara que ajuda financeiramente, ele precisa do apóstolo, ele precisa do evangelista, ele precisa do pastor, ele precisa do pregador, do mestre, ele precisa Dorcas era uma costureira, ela ajudou lá os discípulos costurando. Falou, olha, eu posso ajudar vocês. Eu não sei pregar, eu não sei fazer nada, mas eu sei costurar. E você acha que para Deus, o pregador, o pastor, o apóstolo, ele tem alguma diferença em valor? Nenhuma. Se você pode servir limpando a igreja, irmão, glória a Deus. É o teu chamado? Queima no teu coração? Não, eu gosto de organizar. Eu gosto de arrumar vaso de flor, eu gosto de limpar. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Porque isso para Deus é nobre. Não tem diferença para Deus. Mas nós precisamos sair e falar, ei, o que eu posso fazer para poder contribuir com o reino de Deus? Para que eu fui chamado? Qual é o meu propósito ministerial? Será que é evangelizar? Será que é pregar? Será que é ir para missões? Tem gente que queima no coração ir para missões. O cara vai lá no Iraque, rapaz, esse cara é louco. O cara vai lá onde falar que é crente, o pessoal mata, vai na China. Mas queima no coração do cara. Esse cara é a missão dele, ele se encontrou. Tem cara que gosta de pregar. Né? Tem cara que gosta de... O pastor Pedro é evangelista, ele chega, abraça, legal, tal. Né? Se você tem um dom de administração, Deus quer usar o teu dom de administração. Talvez você não fala muito, mas talvez você pode ajudar a cuidar de uma criança. Talvez você pode influenciar um jovem, os mais velhos, né? Talvez pode pegar um jovem e dar algumas aulas de vida, de vivência, de experiência, de trocar experiência com o jovem. Né? Nós temos muitos, né? A igreja precisa ter essa troca de experiência. Talvez você que é a mulher mais velha, vê uma mulher nova que acabou de casar, dá uma aula para ela como que cozinha, ensina ela a cozinhar, de repente a mãe dela não ensinou. Né? A gente, como comunidade, a gente precisa estar interessado em fazer crescer todo mundo. Israel, ele tem um lema muito forte, que a responsabilidade do próximo é minha. Lá eles prezam isso, isso é bíblico. O tanto que os profetas, quando iam dar alguma profecia de cunho para endireitar Israel, que era pesada as profecias, né? Você vê Jeremias, ele chorava, ele se humilhava, ele fala, não Deus, não faz isso com a minha nação. Olha Deus, tenha misericórdia. E aí ele ia ali com o coração contrito e dava aquela mensagem. Ele não ia ali irônico, ele não ia ali dando risada. Nossa, Deus falou comigo, eis que diz o Senhor, agora vocês vão tudo se ferrar. Não. Ele não falava assim. Ele meditava, ali ele se doía pela nação. E nós temos que ser assim, temos que ter esse senso coletivo. O que acontece com o teu irmão da direita é responsabilidade tua, sim. O que acontece com o irmão da esquerda é responsabilidade tua, sim. A gente tem a mania de dar responsabilidade para os outros. É por isso que a política do Brasil, é o que o pastor Pedro falou, se você não gosta de política, vai ser governado por quem gosta. Mas nós precisamos entender que nós, como sociedade, precisamos se importar sim com política. Não falar mal, mas tomar alguma ação que vai contribuir. Porque se eu falo mal do político, eu estou murmurando. Eu entro no pecado da maledicência. E a minha comunhão com Deus não é plena. Irmãos, nós só não voamos baixo, porque ainda nós tropeçamos em pedrinha. Ninguém tropica em montanha. Você tropeça em pedregulho, em morro, né? Coisa pequena.
A gente trupica nessas coisas. E se a gente começar a lapidar a nossa vida, de acordo com o que a Bíblia diz, irmão, nós vamos arrebentar. Nós vamos arrebentar, você vai arrebentar. Você vai ser, sabe, as pessoas vão te ver e falar, rapaz, o que esse cara tem? O que essa mulher tem? Parece que o rosto dela brilha. Você vai descer igual Moisés lá, descia do monte, rosto brilhando, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. É um tempo da gente entrar no Chavote, entrar no Pentecoste. É um tempo da gente buscar a santidade para que o Espírito Santo, o poder dele, possa transformar as pessoas ao nosso redor. É um tempo, irmãos, se nós andarmos assim, eu tenho certeza que essas cadeiras nunca mais vão ficar vazias. Nunca mais. Porque as pessoas vão querer aquilo que você tem. Isso não vai te ajudar só ministerialmente. Se você vende, se você é um vendedor, todo mundo vende, né? Na verdade não existe, todo mundo vende, a não ser quem é funcionário público. Mas mesmo assim ele vende o serviço dele para o Estado ou para a prefeitura. Mas todos nós vendemos algo. E nós precisamos ser influenciadores. Nós vamos influenciar. Influência. E a influência, ela é 90% o que você faz e não o que você fala. As pessoas são influenciadas por aquilo que você faz. Você pode perceber um acidente. Se alguém sofre um acidente de trânsito, está só você passando, na hora você vai lá socorrer a pessoa. Mas se tiver uns 10 ali, você fica assim, o outro fica assim, aí demora mais um pouquinho, alguém vai, mas demora mais um pouquinho a ação. Por quê? Nós vamos conforme a maioria vai. Então 95% das pessoas vão atrás das outras, vão atrás da multidão. Apenas 5 são iniciativas. Nós precisamos ser iniciativo, nós precisamos dar exemplo para as pessoas nos seguir. Nós precisamos entrar na média da iniciação. Tirar o pé, andar, iniciar e as pessoas vão te seguir. Nossa, olha, esse cara realmente ele está fazendo a diferença. Esse cara realmente, o que você tem, cara? Você chega aqui alegre, você chega cantando, tá o bicho pegando aí, né? Precisamos ser assim. Deus nos chamou para ser assim, amém? Porque ele fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, é bem conhecido, né? Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você está preocupado com quem está sendo condenado? É uma pergunta para a gente responder, né? Será que nós estamos preocupados com aqueles que estão sendo condenados? Senso coletivo. Senso coletivo. O mendigo na rua é responsabilidade social nossa. O cara que está passando fome, ele é responsabilidade social nossa. Nós somos sociedade, não é o Estado, é nós. Nós somos a sociedade. Então, o que acontece com o teu vizinho, ele reflete em você. Se o teu vizinho está fazendo gato de luz, vai refletir na tua conta, não vai? Vai. Vai subir a taxa, vai subir tudo. Então nós precisamos entender que a igreja é uma sociedade que depende um do outro. E quando nós entendemos isso, nós vamos buscar a santidade, nós vamos buscar a purificação. Porque aí, lá no final, ele fala assim, então, no 19, depois de o Senhor lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aí no 20, então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Amém? Você quer que o sinal te acompanhe? Você quer que o sinal de Deus te acompanhe? Você quer ser diferente? Você quer brilhar a luz de Deus na tua vida? Começa a se preocupar com o próximo. Começa a se equipar para ajudar. Nós, nesse ministério, a gente crê que o ser humano, nós buscamos o máximo de potencial que você tem. Nós queremos buscar o teu potencial. Nós sabemos que cada um aqui tem um potencial ainda que não foi explorado. Nós sabemos que cada um aqui tem um potencial que ainda não foi explorado. E você tem esse potencial. E você precisa explodir. Você precisa sair desse casulo. Você precisa romper a casca do ovo. Precisa nascer de novo. E nascer de novo é explodir para uma vida nova. É explodir para um horizonte novo. É ter
uma rotina diferente, é ter uma vida diferente, é começar algo novo todos os dias. Eu nunca vou ter resultado diferente fazendo o que eu sempre venho fazendo. Se a minha mente não muda, eu não consigo mudar a minha vida. Se a minha mente não muda, eu não vou mudar a minha situação financeira, eu não vou mudar meu casamento, eu não vou mudar nada. Não vou mudar nada. Então é preciso de mudança. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que Levítico é um livro que nos chama para uma mudança, que nos chama para um posicionamento de servos. E nós todos somos servos. Quando você ficou com a mão abaixada, você sim tem propósito no reino de Deus. Deus te criou porque você tem um propósito. Talvez você não saiba ainda qual é, mas você tem. E isso é 100% certo. Isso é 100% certo. Agora você precisa perguntar para Deus: Senhor, no que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de servir? Eu gosto de pregar? Eu gosto de evangelizar? Eu gosto de missões? Eu gosto de contribuir? Eu gosto de dar dinheiro? O que eu gosto de fazer? Alguma coisa você tem que fazer. Porque você é imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus criativo. E você tem a mente criativa. Você é criativo. Você não é, eu não sei, não penso nada, eu não sei fazer nada. Não, você é criativo, você pode fazer. Amém, irmãos? Que nesse período de Shavuot, a gente está subindo para o Pentecoste, você possa refletir sobre a sua vida ministerial, você possa refletir sobre a sua vida secular, sua vida social. Olhar para você e fazer uma reflexão. O que eu tenho feito até agora, que tem impactado a vida de uma outra pessoa? Será que eu sou canal de bênção? Ou será que até agora eu não influenciei ninguém? Ou será que até agora ninguém me segue? Sabe quando você vai influenciar as pessoas? Quando você vê que está influenciando as pessoas começam a te procurar. As pessoas começam a te procurar para tirar uma dúvida sobre algo, começa a se abrir. Aí você percebe que você está fazendo uma diferença na vida da pessoa. Amém? A palavra de Deus diz que formoso é os pés daquele que leva as boas notícias. Porque os pés levam o corpo, e o corpo leva a boca. Por isso que o pé é formoso, porque ele leva a boca. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, você vai falar de Deus. Se o teu coração está positivo, você vai dar injeção de ânimo. Se o teu coração está cheio de alegria, você vai inundar de alegria onde você for. E não é diferente. O que vem, quando Deus fala em santidade, eu ando no meio do mundo, mas o mundo não me influencia. Eu sou luz para o mundo. E aonde há trevas, eu ilumino. Aonde não tem sabor, eu sou o sal. É assim que nós fomos chamados para ser. Influenciar. Nós precisamos arrebentar. Nós precisamos ser os melhores. Você tem que se enxergar como o melhor que Deus criou. E você é o melhor. Você é a cereja do bolo de Deus. Você é. Você é, com certeza. Deus deu livre-arbítrio para o homem. E o livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de desobedecer a ele. Nada mais. O animal não tem isso, mas o homem tem. Não é bom. O livre-arbítrio não é bom. O bom é se você andasse de acordo com a palavra de Deus. O bom é se você seguisse as placas de sinalização do reino de Deus, que é as leis dele. Aí você iria chegar no lugar aonde ele quer chegar. Imagina você sair daqui e ir lá para Belém do Pará. Você nunca foi. Imagina se não tivesse placa. Você chegaria? Com certeza não. Absoluta. Absoluta. A lei de Deus são placas que nos indicam o caminho aonde Deus quer nos levar. Se você fala assim, não, essa placa aqui não serve, eu vou tirar essa de 60 por hora, vou chutar e vou andar 120. Aí, meu amigo, você pode morrer, porque a via tem curva. Tá 60 lá é porque é perigoso. Não anda 120 não. Não ignora essa placa não. Vai por ela, se guia. A Bíblia é a bússola, é o manual de instrução para a vida do homem. Eu vendo carro, eu dou um manualzinho de instrução para o cara, né?
E aí ele seguia pelo manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Foi Deus que nos fez, Ele é o engenheiro da nossa vida. Então Ele sabe exatamente o que nós precisamos e o que nós não precisamos também. Amém? Então que nesse tempo você possa refletir sobre purificação, sobre santidade, sobre ser influente, sobre ser melhor. A santidade, ela é dia após dia, nós precisamos entender isso. Ninguém vai virar o suprassumo de um dia para a noite, mas eu tenho certeza, se você olhar para trás, não sei quanto tempo você está na caminhada com Deus, mas pode ter certeza que você é muito melhor do que você era há um ano atrás. Muito melhor. Se você olhar para dentro de você, você vai ver que você está muito melhor. E você pode acelerar esse processo. Só basta você querer. O processo de purificação e santidade é totalmente racional. Porque eu dou o meu corpo como um sacrifício racional. O meu corpo eu dou a Deus como um sacrifício racional. Aquilo que eu faço, aquilo que eu semeio, eu colho. Amém? Se você semeia para a carne, colhe para a carne. Se você semeia para o Espírito, colhe para o Espírito. E o Espírito, meu amigo, é muito bom, é excelente. Amém?